Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está aqui com a Sueli. A Sueli é bibliotecária, eu tinha certeza que eu ia me Mas atrapalhar nessa palavra. normal, normal, normal. Na Secretaria Municipal de Cultura e Economia, de Economia Criativa de Criativa. São Paulo, educadora, colecionadora, aprendiz da vida, amei isso, e fascinada pelo universo da perfumaria, dos livros e das leituras. Obrigada, Su, por ter aceitado o convite, por estar aqui para a gente Imagina. bater esse papo aqui, Obrigada dessa a pessoa você pelo fantástica. convite, é uma honra. Eu conheci a Sueli numa exposição que é feita na biblioteca uma vez por ano, e daí me surpreendeu sobre a coleção que você tem de frascos de perfume, né, Su? Então, antes de falar dos frascos, dessa semana olfativa, desse mês olfativo, né, que vocês fazem lá, dessa exposição, me conta um pouquinho de você. Quem é a Sueli? Bom, eu nasci em Recife, Recife. mas vim para São Paulo bem pequena, com 2 anos. Mas eu sempre acredito que tudo na vida da gente não acontece por acaso. Não. Nem onde a gente está, nem onde a gente nasceu, nem as pessoas que a gente conhece. Então, claro que teve uma explicação, né, do porquê meus pais foram para lá, mas eu penso que era porque eu tinha que nascer lá, então eu tenho um apego muito grande com a cultura popular do Nordeste. Isso me faz assim pensar em muitas questões, sabe? E eu tenho 2 filhos, sou bibliotecária, né? Acredito muito nas pessoas, né? Eu acho que o mundo hoje está bem complexo e as pessoas precisam fazer a diferença. Então eu acho que eu tenho assim uma felicidade de trabalhar com algo que eu gosto e de poder ter amigos verdadeiros porque acredito nas pessoas. É bom E acreditar nas é pessoas, né? bom. É difícil, né? Às vezes, quando a gente fala isso, Miriane, as pessoas falam, ai, Você é boba, para de ser nossa, otária. para de ser tonta, isso aí não existe, né? Cinderela nem Continua existe, acreditando que você vai ver, que você você vai vai. ver o que vai te acontecer e tal. Claro que às vezes a gente tem experiências negativas, mas eu acho que na maior parte as experiências são positivas e acho que é isso que me faz ser assim como eu sou, né? Acreditar nas pessoas, acreditar que tudo tem 2 lados, que nós não somos só aquilo que nós vemos no concreto. Exatamente, né? Então, eu acho que é isso. Essa é a Sueli, realmente, assim como eu te vejo mesmo também. E conta um pouco pra gente, assim, o que que é essa profissão bibliotecária? Então, eu fui fazer biblioteconomia, né? E meus pais estranharam, né? Porque, sabe, Biblio, biblioteconomia. É, biblioteconomia. sabe que, acho que, sei lá, até uns tempos atrás, pais tinham sempre uma expectativa, né? Que você vai fazer direito, É, engenharia, medicina, coisas que talvez tenham um status, não sei, eu não acredito muito nisso. Eu estudava no Mackenzie, né? Mas eu sempre gostei muito de ler e sempre imaginei que a leitura podia mudar a vida das pessoas. E aí tinha uma pessoa da minha família, não assim uma pessoa direta, mas era uma parente indireta, que falou para mim: "Poxa, por que você não faz biblioteconomia?", né? E aí eu fui atrás, fui ver e achei que tinha muito a ver comigo e fui fazer. E é uma faculdade, né, que lida com conhecimento, basicamente, com organização do conhecimento que interessante. e com geração de conteúdo. Então, existe uma parte muito técnica da biblioteconomia, que é uma questão assim universal. Quando você entra numa biblioteca, tem aqueles numerozinhos, né, nos Sim. livros.
Aquilo são códigos, tabelas, que tanto faz aqui no Canadá, na China, é universal, né? Que é a parte mais técnica. E existe uma outra parte, que é a parte de relacionamento, né? Relacionamento com as pessoas que vêm às bibliotecas e relacionamento com o entorno das bibliotecas. Então, eu sempre me identifiquei mais com essa segunda parte, né? A parte técnica não me pertence. A minha parte sempre foi essa de relacionamento com pessoas e a parte de ação cultural. Eu trabalhei em algumas empresas de engenharia antes de entrar na Secretaria Municipal de Cultura, mas depois eu percebi que eu queria mesmo trabalhar numa biblioteca pública para atender todos os tipos de pessoas, para fortalecer essa questão da ação cultural, né? Que é essa perspectiva de você possibilitar que as pessoas tenham acesso à cultura e que essa possibilidade também te leve para o universo da leitura, né? Acreditando nisso, que a leitura pode mesmo mudar a vida das pessoas, né? E então é isso. Claro que depois, no decorrer do tempo, a biblioteconomia, com a questão da tecnologia, ela tem esse viés tecnológico hoje. A gente fala de inteligência artificial em bibliotecas, mas basicamente é isso. É uma organização e geração de conteúdo. Entendi. E essa mudança está sendo feita para essa inteligência artificial? Essas bibliotecas estão mudando essa questão? Como é que tá As bibliotecas especializadas já estão mais fortes nisso, Miriane, né? Quando eu falo assim especializadas, são as que estão nas empresas de engenharia, nas empresas de informática, em empresas, indústrias farmacêuticas. A inteligência artificial já está mais presente nas bibliotecas. Nas bibliotecas públicas, é uma conversa que a gente está começando agora, né? De pensar como a gente pode usar a inteligência artificial não só para a questão técnica, mas também para a questão da relação com as pessoas, né? Como a gente pode favorecer as pessoas que chegam nas bibliotecas com o uso da inteligência artificial, mas um uso seletivo, né? Porque a gente também vê notícias não tão boas, né, de uso de inteligência artificial, de pessoas que seria mais ou menos esse uso na biblioteca? Seria mais para ver o perfil dessa pessoa e escolher algum livro, alguma coisa assim? Ou não? Ou ter esses livros todos realmente mais digitais? Não, isso a gente já tem. A gente tem uma plataforma, por exemplo, quando eu fiz a última exposição de perfumes, a gente tem uma plataforma digital na Prefeitura de São Paulo, né, chamada BiblioSP. Tem 17 mil títulos, qualquer um pode usar. É uma plataforma bem legal, porque ela vira página a página, você pode ampliar o tamanho da fonte, você pode destacar, que legal, sabe? Funciona como um desses Kindle, essas isso. coisas assim. Só que você tem 17 mil títulos à sua disposição, né? Então, por exemplo, quando a gente fez a exposição, a gente pegou todos os títulos que falavam sobre perfumes, sejam romances ou sejam livros mais técnicos da área de perfumaria, que as nossas bibliotecas têm, e a gente fez um destaque disso na plataforma digital e na biblioteca também de forma impressa, né? Então, o foco da inteligência artificial não é na questão dos livros físicos, não é dos físicos nem dos digitais. É no uso mesmo, assim, Miriane, por exemplo, a pessoa chega na biblioteca porque as pessoas chegam com muitas questões, não só com questões de leitura, né? Então, por exemplo, como ela vai usar a inteligência artificial de forma que ela tenha uma informação verdadeira, né? Tá, tem um pouco dessa educação da inteligência artificial. Isso, do uso da inteligência artificial, né? A gente tem visto aí notícias de, por exemplo, pessoas que fazem terapia com a inteligência artificial. Né? Inclusive tem casos bem sérios, né? Até de morte de pessoas. Então, o que leva uma pessoa a se relacionar e acreditar maneira, né? fielmente no que uma máquina está te falando, né? Então, a nossa ideia é também auxiliar, né, sabe, nisso. Ó, legal, você pode usar e você usa desta forma. Mas é trazer realmente existem esse conhecimento mas trazer das pessoas. Isso. Porque quando a gente fala de biblioteca, as pessoas, eu acho que elas
na hora vem muito aquela coisa das mesas para você Sim, estudar, dos sim. livros nas prateleiras, Aham, escolhe o livro, senta ali, estuda e tudo aham. mais, né? Mas, pelo menos dessa biblioteca que eu conheço, onde tem as exposições, ela vai muito além disso, né? É um É, lugar realmente de a experiência, onde gente, você isso, tem a parte infantil, tem a parte até de gravação de podcast. isso. E como que é feita essa informação para as pessoas? É um desafio isso para vocês, assim, de Ah, informar, é. das pessoas saberem que tem, que É, existe? é um desafio. Acredito, Miriane, que assim, nós estamos num país onde a leitura não é algo super Habitual. valorizado, né? As pessoas leem, mas não é algo que já está, sabe, intrínseco nas pessoas. Então, é um desafio você mostrar para as pessoas que, olha, ler é uma coisa que não é só importante, é uma coisa legal, né? Que pode te dar prazer, alegria. E acho que a gente tem uma questão também, por exemplo, na exposição de perfumes, eu sempre trago também uma exposição de livros físicos sobre Parte de a parte de perfumaria. perfumaria, né? E nos textos que contam a história da perfumaria, eu também trago trechos de literatura que falam sobre personagens que se perfumam ou que fazem perfumes, né? A Clarice Lispector tem uma Sim, personagem linda, que é a Lore, que tem uma história linda de perfumes, né? José de Alencar, o próprio livro O Perfume. Bom, tem muitos, né? o próprio uso que Napoleão mesmo fazia da O próprio perfumaria, né? Napoleão Bonaparte, né, na exposição, é que a gente está no começo do ano, eu às vezes me confundo que ano que a gente está. Na exposição do ano retrasado, eu consegui trazer aquele perfume que é feito no formato de bota ainda, Olha, né, igual que o formato de bota não, perdão, no formato de garrafa que o Napoleão punha na na bota, bota para né, que era o perfume do Napoleão, né, lá, ele então que era. veio da Alemanha, tal. Então, eu acho que tem essa questão de romper todo dia isso, sabe? De mostrar que a leitura é uma coisa importante. Eu acho que a gente tem esse desafio e também um pouco por conta da questão da escola. Toma um pouco de cuidado de falar disso, não é uma crítica, assim, Senão lá mas eu vem, acho que né? na escola, a escola pede, a maior parte, né? Eu não estou falando de escolas diferenciadas, mas se a gente pensar do sistema educacional no país, né, como um todo, pensando que o Brasil tem a dimensão de um continente, então realidades muito diferentes, mas as escolas pedem para os adolescentes, para as crianças lerem coisas absurdas que não tem nada a ver. Você pede para E um daí cara de fica uma 11 coisa chata, anos né? ler José de Alencar, né? Que o cara, para falar que daqui ali na escada, ele leva 30 páginas. Não Daí é daí não consegue ter esse gosto pela leitura, porque fica uma exato, coisa chata, porque né? é coisa que não tem a ver com a idade. Então, quando é criança, lê, quando é adolescente, se afasta. Isso eu acho que é uma coisa que o sistema educacional precisa rever, né? Algumas escolas já fizeram essa revisão e trazem títulos que têm significado, Para né? o adolescente, né? Para o Porque feio que adolescente. porque a gente, como adulto mesmo, sempre quando estou com os amigos, eu pergunto, que livro você está lendo? Não É, sei o quê. É assim, um lê romance, outro lê policial, outro lê livro técnico, cada um é. tem uma direção, né? Aham. Assim, e se você pega. Outro dia eu comecei a ler um livro e falei assim, nossa, está muito chato esse livro. Daí eu parei, e daí a gente para de ler aquele e para de ler outro. Daí eu falei assim, não, vou pegar um livro que eu gosto para É voltar. E daí eu isso. voltei a ler ele e voltei a ler outros. É. Então, acho que tem que trazer esse prazer pela leitura realmente que foi tirado, né? Eu penso que é isso, Miriane, sabe? Acho que a gente está num país que não valoriza. Paralelamente, a gente tem um sistema educacional. Eu, quando li O Alienista, não entendi nada, achei horrível. Falei, gente, que história louca é essa? Que todo mundo fica internado, depois um é louco, depois não é mais louco. Achei que eu que estava ficando louca, tal. Mas quando eu li adulta,
eu Você já teve entendi outro entendimento. perfeitamente o que era o alienista. Então, eu acho que tem essas questões. Então, a biblioteca tem esses desafios, né? E penso que a gente vive também, fico pensando assim, por exemplo, vejo, quando a gente faz a exposição, claro que os frascos, eles têm, assim, eu penso que colecionar é um ato de amor. Como que você, o que te levou a fazer essa exposição? Então, quando meu filho nasceu, coisas, histórias. Quando meu filho nasceu, meu primeiro filho, ele só chorava dia e noite e dia, Ai, Deus, que ininterruptamente. desespero. Eu não dormia nem 5 minutos. E os médicos, não, primeiro, não, é cólica, isso vai passar, espera ele fazer 3 meses. Ele fez 3 meses, 4 meses, 5 meses, e o negócio não passava. E aí, muitas tentativas, né? Ah, então deve ser alguma coisa respiratória. Ah, então deve ser não sei o quê, deve ser não sei o quê. Nesses deve ser não sei o quê, o médico falou: olha, você não usa mais nada que tenha. Eu sempre fui apaixonada por perfumes, eu sempre gostei muito de usar perfumes e de entender qual era a história daquele cada perfume, né? Tanto da fragrância quanto da criação do frasco. Sempre pensei muito na questão das mulheres indígenas no Brasil, de como das elas... diferenças de uso da perfumaria, né? Exatamente isso. E aí, quando esse médico falou, olha, você não pode nada, você não pode usar sabão, sabonete, shampoo. Eu falei, nossa, esse cara quer me matar, eu não durmo, eu só choro junto com meu filho, porque eu já estou desesperada de ninguém Ele vai ficar descobrir bom porque e eu ele vou só começar a chora. chorar. E aí eu precisei voltar a trabalhar, né, porque acabou minha licença, e eu trabalhava nesta biblioteca no bairro da Lapa, e a gente sempre trabalhou muito com essa questão da ação cultural, né? E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer com os perfumes que eu tenho, aquelas que não dormem, ficam pensando. Eu falei, quer saber, eu vou fazer uma exposição sobre a história da perfumaria. Aí peguei os perfumes que eu tinha, que eu não podia mais usar, e fiz uma pesquisa sobre a história da perfumaria mundial e nacional. Falei, bom, mas eu não consigo fazer a exposição só com isso, né? Aí eu fui em uma loja de perfumes importados que tinha no shopping da Lapa, que é na mesma rua da biblioteca, e contei meu caso para a dona da loja. Ela falou, olha, eu não consigo te ajudar porque minha loja é muito pequena, tal. Ela falou, mas eu vou te dar uns contatos de umas distribuidoras de perfumes importados e vou falar com eles e eles vão te ajudar. E realmente uma das importadoras, né, me deu muitos testers e assim a gente começou trazendo perfumes para as pessoas experimentarem. Eles me deram muitas amostras. E aí começou, e aí todo mundo sabe, todo mundo vai me dando os frascos, porque eu tinha pena também de jogar fora, não só pela beleza, mas também pela questão da sustentabilidade, você pegar um vidro e jogar no lixo, assim. E muitas pessoas também pensam nisso, né? Então, hoje a coleção tem, eu devo ter uns 1.300 frascos Uma hoje. boa quantidade, né? E eu E percebo começou assim. que a exposição era bem exposição dos perfumes, dos frascos, mas ela foi indo para um lado muito educativo, né? Sim, Então, hoje tem muito essa parte de entender cada família olfativa, tem alguns isso. expositores que trazem realmente assim, para entender cada matéria-prima e não E- só os perfumes É, de mercado, né? mas isso porque, Meriane, no decorrer da exposição, né, que a maior parte delas eu fiz nas bibliotecas públicas, né, especialmente nessa da Lapa, porque ela é uma biblioteca temática em ciências. Mas eu fiz em algumas bibliotecas do Senac, eu dei aula lá há muito tempo. Mas o que eu percebi é assim, olha, claro, você tem informações, né? O brasileiro é o terceiro país que mais consome perfume no mundo, né? Tá, isso é Um um dado, dado, é. né?
Mas é um dado que significa o quê, né? Aí já é um problema de bibliotecária, tá? É só um dado. Eu preciso de uma informação que vai se transformar num conhecimento a partir disso. E aí, observando as pessoas na exposição, eu vejo que as pessoas realmente gostam muito de perfume. A gente tem aí uma média de 10 mil pessoas que passam nos 2 meses da exposição, Olha, mas poucas pessoas sabem de perfume, né? Elas chamam tudo de tudo é perfume perfume. e elas são muito influenciadas, claro, pelo marketing, né, que existe. Às vezes elas nem gostam daquilo que elas dizem que gostam, mas Mas elas depende de também. quem falou sobre aquilo, daí Exato. Ou elas também não sabem escolher porque elas não têm conhecimento. E aí eu percebi, ó, não dá mais para ter só os frascos, que, claro, que para mim são importantes, porque eu acho que eles trazem não só a minha história, mas a história de várias pessoas que me doam os frascos, né? Então, eu tenho um frasco que deve ter aproximadamente uns 130 anos, uau! que é um frasco que tem um espelho, é um perfume feminino, que tem um espelho, que era da avó de uma amiga minha. Então, de uma época que se faziam frascos para as mulheres se perfumarem e se olharem no espelho ao mesmo tempo. Então, tem essa questão de história, tem o valor, que para mim é muito importante, assim, porque a pessoa me dá, mas ela dá confiando, sabe, em mim. Olha, eu estou te dando, mas esse daqui era da minha mãe. Ai, foi meu primeiro namorado. Olha, era da minha ex-mulher. Toma, não quero mais. Tem outros casos, né? Quero mais sentir esse Quero mais cheiro. sentir esse cheiro. Mas, então eu acho que tem muitas histórias aí de amor na coleção. E o fato de poder compartilhar, porque eu penso que não adianta só você colecionar, você tem que compartilhar. Porque senão fica uma coisa só para você, eu não Sim. vejo sentido nisso, né? Então, quando compartilha, para mim, esse amor vai se multiplicando, né? Só que eu percebi que isso, apesar de ser importante, e todos os textos e as informações, e todos os anos a gente procura trazer algo que está sendo discutido naquele momento na perfumaria, mas a gente precisava trazer isso, um processo educacional para as pessoas Aprenderem um pouco o que que é a perfumaria, né? Exato, aprenderem o que é a perfumaria, terem mais poder de escolha, sabe, mais poder de decisão, né? E entender também o papel do perfume. A primeira coisa que me veio quando você falou quando te dão um frasco, eu fiquei imaginando quantas histórias essa pessoa viveu usando esse perfume. Porque Isso, você coloca o perfume, você vai trabalhar, você é, coloca o perfume, vai encontrar com uma pessoa, você coloca o perfume, você passa por um dia triste. sim. Então, assim, cada vez que você vai acabando o perfume, quando você vai tendo, cada vez que vai diminuindo o perfume, você vai aumentando as suas histórias da vida, né? É isso mesmo. Então, quando te entregam realmente o frasco vazio, eu acho que é mais do que entregar o frasco vazio, assim, tem muita coisa que eu vivi aqui, né? Tem. É um pedaço Então, da pessoa, né, que ela está entregando. e entender essa importância do olfato, que eu também percebi que nessa última exposição vocês trouxeram muito sobre a importância do olfato, sobre o que esse perfume, como usar esse perfume para ele também te trazer o benefício de alegria, de acalmar, Sim, sim. além de todo aquele olfatório que vocês colocaram lá. Então, realmente assim, está ficando cada vez mais muita informação, muito conteúdo, né? E Mas, pode falar. não fala, pode falar, pode falar. Eu imagino que atrás disso deve ter muito desafio Ah, para tem, fazer essa tem. exposição acontecer. Tem, tem um desafio mais operacional, digamos assim, que é a parte da montagem, né? Selecionar os frascos, porque não tem como, não existe, Colocar lá eu não tudo, tenho né? um espaço físico para colocar todos, então o que vamos colocar dessa vez, né? Aí montar toda a exposição, o que fica exposto, o que fica na vitrine, tem uma preocupação também de deixar alguns sem estarem fechados em vitrines,
por conta de acessibilidade das pessoas que são cegas, que nós recebemos várias pessoas que têm a curiosidade de pegar o frasco para ver como ele é, né? Porque quando você fala assim, olha, tem aqui um frasco super antigo da Avon, que em cima do frasco a tampa é como se fosse, né, uma pastora de ovelhas, tal. Para a pessoa cega isso é surreal. Ou falar, por exemplo, porque o Angel é num formato de estrela, mas ela é cega, ela não sabe o que é isso, ela quer pegar. Então, por isso que as pessoas perguntam, mas você já tem esse frasco, você quer outro? Eu falo, quero. De alguns eu procuro ter repetidos justamente para que eles fiquem disponíveis, porque pode correr o risco de quebrar, Sim. Tanto no decorrer da exposição quanto na fase da montagem. A montagem é complexa, né, porque são frascos que precisam ser carregados com cuidado, né, eles ficam dispostos numa determinada lógica, então tem essa parte operacional que dá bastante trabalho, tanto na montagem quanto na desmontagem, né? E também, como tem as parcerias com as empresas que fornecem os perfumes para as pessoas experimentarem, tem essa parte também, né, que a gente precisa estar sempre acompanhando, por isso tem os monitores que falam não só dos frascos, da história em si, mas também um pouco das marcas, as diferenças que as marcas têm. Então tem esse operacional. Personalidade de cada marca. A personalidade de cada marca. Agora, tem um outro desafio também, que é organizar esse ciclo de palestras, de vivências, de laboratórios olfativos, que é ver a agenda de todo mundo, ver o que cada um precisa, quantas pessoas podem participar, quantas não podem. Então, tem isso que também, pensando... um evento grande e um evento de 2 meses. Um evento de 2 meses. De 2 dias. Né? E pensar também que faz parte da proposta democratizar esse conhecimento sobre a perfumaria. Então, quem vem falar, né? Porque tem falas diversas, como você falou, existem falas no sentido de entender mais do ponto de vista da ciência mesmo, Sim. o que é o olfato, o que é o sistema límbico, o quanto uma fragrância pode impactar no seu bem-estar emocional, o quanto ela pode colaborar, né, para a sua saúde física, mental, né, tem esse viés, mas tem um viés também mais do ponto de vista de moda, mais estético, né? Mais estética, tem o ponto de vista mais da perfumaria natural, a perfumaria que usa os elementos sintéticos. Então eu procuro trazer um pouco de cada, pensando também que estamos numa biblioteca pública e que a ideia pode ser que venha uma pessoa que não entenda nada de perfumaria, pode ser que venha uma pessoa que entenda muito, né? Podem vir pessoas de outros estados, como a gente tem Vem recebido. Muita gente de fora, né? E todos aproveitam, né? E todos acabam aproveitam, aprendendo, tendo uma informação diferente, né? Exatamente. Então, é um desafio grande. Imagino. E essa parte dos livros de perfumaria, você percebe que isso tem crescido, tem tido mais livros brasileiros nessa área da perfumaria, não? Eu acho ainda é muito, que não, Miriane, acho que ainda é muito difícil, né, de encontrar. Nós estamos pensando em ter dentro da área da biblioteca, né, da parte temática em ciências, ter uma área só de perfumaria. Olha que interessante. Porque existe um curso de pós-graduação em perfumaria, mas é dentro de uma universidade, então não é um lugar que é aberto para todo mundo, né? Ao contrário da biblioteca pública. Mas eu tenho feito várias pesquisas, buscando títulos, e não tem, assim, coisas muito diferentes. Não. Sabe? É um básico. Em outros idiomas tem, claro.
Mas aqui Eles eu acho, abordam, eles né? têm, em outros idiomas, eles abordam o perfume por várias vertentes, né? Sim, sim. E aqui a gente acaba vendo realmente assim mais do mesmo, assim, são livros muito importantes, mas são poucas possibilidades, É. né? Não tem muita Não coisa, tem né? muita coisa, não tem muita coisa nem em livros, nem em artigos de periódicos, não tem muita coisa. E o que é dentro da biblioteca? Quais são os assuntos que as pessoas mais... Vocês têm isso ranqueado assim? Quais são os assuntos mais procurados para leitura? Olha, o que mais as pessoas procuram é literatura, assim, no geral, sabe? Tá, Literatura brasileira, literatura americana, e aí dentro disso romances, contos, crônicas, a própria literatura infantil tem uma demanda grande, tá. né? Agora, depois disso, as bibliotecas públicas, nós temos assim um pouco de cada assunto. Mas nós não temos, por exemplo, assim, a pessoa quiser Muita um parte livro super técnica especializado de medicina. Não temos, porque sim, daí é o papel da biblioteca universitária, de da cada faculdade lugar. de medicina, né? Agora, existem tendências, né, de momentos. Então, depois da literatura, as pessoas buscam muito a questão do empreendedorismo, apesar de que acho que existe um equívoco do que é O que é empreendedorismo, empreendedorismo? né? Porque parece que todo mundo Ah, se é, acha empreendedor. se acha empreendedor e infelizmente às vezes não, a pessoa ela está num subemprego informal, tentando Exato. sobreviver, E ela né? acha que ela é uma empresária. Ela acha que Empresária, uma é empresária. um empreendedor e também eu acho que tem assim algumas influências externas que falam para ela, não, você é uma empreendedora. Não, você não é, querida. Mas tudo bem. Mas a gente tem aí uma procura grande por empreendedorismo, né, por tecnologia, por uso de redes sociais. Isso a gente Tem uma procura tem uma maior, assim. procura maior disso e muita coisa também de gastronomia, sabe? Ah, tá. Culinária. Isso tem uma procura Eu grande estava também. vendo o ano passado que estava tendo um movimento, nossa, eu fiquei muito feliz e achei que ia deslanchar, né? Não sei muito como é que está esse movimento, das marcas de perfume fazerem eventos dentro de bibliotecas, lá fora, lá no Ah, exterior. sim, é. Infelizmente. E eu falei assim, nossa, se isso pega, que maravilha, porque o que as marcas faziam? Traziam os seus clientes, faziam um chá e falavam da marca, mas pegavam um livro, contavam uma história onde aparecia alguma coisa sobre perfume e discutia sobre aquilo. Isso acabou levando muita gente para as bibliotecas, mesmo Sim, fora desses eventos. Mas isso acho que não deu continuidade, ou não pegou aqui, assim, né? aqui eu, sinceramente, eu nunca vi esse E movimento, você Miriane. vê, você percebe um declínio nessa parte de literatura, de ir na biblioteca, de ter esse costume, de ter esse prazer pela leitura? Ou você acha que é cíclico? Assim, tem horas que tem muita gente está lendo, tem muita gente interessada em ler, daí cai isso, Não, ou não, está eu caindo acho direto? que, não, eu não acho, eu acho que assim, houve um declínio da pesquisa escolar. Isso é Tá, verdade, porque hoje tem a pesquisa escolar em si, você tem muitos recursos sim, no que não mundo precisa. digital, né? Mas a literatura, apesar da gente ter plataformas como Kindle, que dê para ler, suportes, né, que dê para ler, as pessoas gostam muito ainda de ler em Do papel, físico, por do conta do cheiro físico, do por conta do cheiro papel, do o sensorial, papel, e poder pegar e segurar e levar para onde você vai. Eu também sou assim, não posso falar nada que eu também sou assim. eu sou desse jeito. Então, eu não vejo um declínio nisso, sabe? Não vejo. Eu acho que a gente tem assim um público constante. A gente teve depois da pandemia, que nós ficamos com os equipamentos fechados,
logo que nós retornamos, teve sim um declínio, mas em função da pandemia. Tá, Aí essa coisa de depois pegar e isso, voltar e tudo mais. daí depois, mas depois disso vem num crescendo, assim, sabe? Eu acho Porque eu que tenho percebido, por exemplo, já vi alguns amigos falando, estou em fevereiro, já li 4 livros, estou em é, fevereiro, já li 8 livros. Eu falei assim, nossa. nossa, é, Eu falei, agora vai ficar a é. angústia de eu preciso ler todos esses É, livros que eu não o cheguei lá que eu ainda. acho só, Miriane, é que assim, o brasileiro em geral, ele não faz muito uso do serviço público como ele poderia fazer. Reclama, mas não faz uso, né? Nós temos títulos muito legais nas bibliotecas e às vezes as pessoas querem comprar tudo, né? E eu penso também que de uns tempos para cá, muitas coisas não são mais posse, né? São acesso. Sim. Então, por exemplo, tem essas bicicletas que ficam espalhadas. Ela não é sua, mas Mas você você pode pode usar, usar, sim. né? Você, no começo era gratuito, agora você paga um pouquinho, né? Tem empresas que alugam aspirador de pó, Tem guarda-chuva, ventilador, né? Tem máquina de guarda-chuva que você vai lá, é você não precisa mais acesso, ter. não é posse. Então, você não precisa ter todos os livros do planeta, né? Você pode ir na biblioteca pública, até porque a biblioteca pública é de todo mundo, ela está lá porque nós pagamos impostos, né? Sim. E você pode pegar os livros E como é emprestados. que funciona então? Você pega o livro e você pode ficar quanto tempo com o livro? A princípio você pode ficar 15 dias e depois você pode ir Vai renovando. renovando, pode renovar por telefone, por WhatsApp, por e-mail, por sinal de tambor, se quiser, a gente tenta Ou seja, não descobrir. tem desculpa para não ler, Não né? tem Porque desculpa. Eu fico pensando também, o ano retrasado, teve um movimento do, do TikTok, ali na Avenida Paulista, eles montaram uma livraria temporária, tá. né, ali no Conjunto Nacional, em que eles distribuíam, cada pessoa podia pegar 5 livros. Eles escolheram alguns booktokers que selecionaram esses títulos Ah, e aí você ia lá e morria na fila, e aí você conseguia pegar os 5 livros. Não, eu sei porque assim, tem pessoa que quando as pessoas dormiu na Avenida leram Paulista. esses 5 livros, né? Então, só que assim, um monte de gente foi pegar, e a gente tinha todos os títulos nas bibliotecas. Eu pensando, mas por que essas pessoas estão dormindo na Avenida Paulista, ficando 5 horas, 6 horas numa fila? Sendo Aquela que coisa de que tudo eu quero bem, ter mas é ali que, do claro, lado. é o efeito do TikTok, claro. As pessoas são influenciadas por isso, né? Acho que tanto para os livros quanto para os perfumes, porque às Sim. vezes as pessoas falam, né? Eu vejo até na exposição, não, mas você tem esse perfume aqui? Não, não tenho, mas... Não, mas eu vi no Instagram, eu quero esse perfume, eu quero ver como é, tal. Aqui é uma É, exposição, não é uma loja. tipo, aqui não é uma loja, mas tudo bem, vamos tentar resolver a sua questão, né? Então, mas Hoje eu estava conversando com uma pessoa justamente sobre essa coisa de ostentar, né? Então, que as pessoas estão colocando muito nas redes sociais, tipo, eu estou passando esse perfume tem essas notas, não sei o que, não sei o que, e daí aparece o preço do perfume, né, nesse post. E daí as pessoas vão muito mais pelo que custa o perfume do que o que ela sim, realmente gosta, né? eu acho que tem isso também. Acho que também uma das propostas da exposição é claro que tem perfumes importados maravilhosos, mas nós também temos perfumes nacionais maravilhosos. Mas as pessoas precisam quebrar esse modelo Que o mental importado é que melhor elas do têm, que... que o importado é melhor. Elas nem experimentaram o outro e falam isso, sabe? Então, acho que essa falta de conhecimento ou essa necessidade de ostentação. Outro dia eu vi também um post, uma menina falando assim, não, mas eu paguei R$ 1.800 no perfume, mas tudo bem, eu parcelei no cartão de crédito e não sei quantas vezes, tal. Mas eu nem gostei tanto do perfume, na verdade. Claro, né? Mas é para dizer, Mas eu é só para tenho, falar, foi eu caro. tenho, olha. Então, eu acho que, e também eu penso que o Brasil é uma terra com uma natureza super abençoada. Sem dúvida. E
nós temos muita coisa para ser valorizada aqui. Então, nós temos realmente perfumes maravilhosos. Temos perfumes né? maravilhosos, perfumistas que vão daqui para trabalhar lá fora. Que vão trabalhar lá fora. Os perfumes daqui são feitos com a mesma matéria-prima. Exato. Né? Então, é uma questão de educação mesmo, da gente aprender. Então, é isso. E eu acho que é isso também. A exposição tem esse papel, sabe, de trazer isso para as pessoas, né? Você poder escolher com mais consciência. Sim. Né? Agora me conta uma coisa, você pode usar perfume hoje em casa? Teu filho não chora mais? Não, ele não chora mais. Não, ele Você tirou ele de casa? Não, ele continua em casa, mas quando ele tinha quase 1 ano, a gente descobriu que ele que não era o perfume. Que não era o perfume, mas aquele médico e o choro do meu filho. O médico que não gostava do perfume. Mas, não, eu uso muito perfume. Não, eu sei que você está sempre cheirosa. Sueli, super obrigada por você estar aqui. Obrigada a Conta você. pra gente onde que as pessoas te encontram, se quiserem falar com você, quiserem saber de você, saber mais informação sobre a exposição. Então, eu não sou uma pessoa muito sensacional de redes sociais, mas eu tenho um Instagram, que é @suelinemen. A exposição vai ser esse ano novamente na Biblioteca Mário Schember, que fica na Lapa, no 2º semestre. Então, pelas páginas da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, também consegue todas as informações sobre a exposição. Quero agradecer também a Smart Olfativos, a Smart Co e a Perfumares, a Escola de Perfumaria, que a gente normalmente também está nessa exposição, e assim que a gente souber todo o calendário, a gente também vai estar colocando aqui para vocês. É uma exposição que vale muito a pena e realmente tem muitas palestras, muitas oficinas, gratuita e realmente assim com um material fantástico. Realmente assim, parabéns, Sueli, porque esse trabalho que você faz assim de juntar todas essas informações em um lugar agradável, um lugar gostoso, com espaço, cada vez melhor realmente. Então vale muito a pena ir nessa exposição. Te agradeço muito por esse trabalho que você faz, pelo mundo da perfumaria. Agradeço muito você ter vindo. Se vocês quiserem dar sugestões, quiserem fazer perguntas para a Sueli, pode chamar a gente no Papo de Perfumaria, que a gente vai responder e vai tentar atender todos os pedidos de vocês. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço.